Hoje vamos explorar segredos milenares que a Bíblia menciona apenas às sombras, ou que a própria história deixou sem resposta clara. Alguns desses mistérios atravessam a arqueologia, a teologia e até a cultura popular. Não estamos aqui para provar ou refutar crenças, mas para apresentar fatos e teorias discutidos por estudiosos e pesquisadores confiáveis, coisas que continuam a nos intrigar mesmo depois de séculos. 1. Arca da Aliança, o objeto que desapareceu. Segundo a narrativa bíblica, a Arca da Aliança foi construída sob instruções diretas dadas por Deus a Moisés para guardar as tábuas dos 10 mandamentos e era vista como a manifestação física da presença divina entre os israelitas. O que se sabe é que a Arca deixou de aparecer nos registros no século VI a.C., após a destruição do Templo de Salomão por forças babilônicas. A partir daí, existem várias teorias sobre o destino desse artefato. Teoria número 1. Escondida por sacerdotes. Alguns textos antigos mencionam que o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo antes da invasão babilônica, com a promessa de que seria revelada no tempo certo. Teoria número 2. Levou para a Etiópia. A tradição etíope, especialmente na igreja de Santa Maria de Sião em Axum, afirma que a arca foi transportada para lá por Menelik, filho do rei Salomão, e permanece guardada sob vigilância de um monge. Teoria número 3. Destruída ou perdida na invasão. Alguns rabinos e estudiosos acreditam que a arca pode ter sido levada pelos babilônios e posteriormente perdida ou destruída, mas não existe consenso. Imagine algo considerado sagrado por milênios simplesmente desaparecer da história. Não há uma única evidência física conclusiva da arca hoje, e sua localização continua sendo um dos maiores quebra-cabeças arqueológicos do mundo. 2. Nefilim, gigantes ou algo mais. A menção bíblica. Em Gênesis 6, a Bíblia menciona um grupo enigmático chamado Nefilim, descritos como os poderosos que existiram na antiguidade. O texto original sugere que eles eram o resultado da união entre os chamados filhos de Deus e as filhas dos homens, o que alimentou interpretações profundamente misteriosas ao longo da história. Existem 3 grandes linhas de interpretação entre estudiosos. 1. Herança literal de gigantes. A Septuaginta, antiga tradução grega da Bíblia, traduz o termo frequentemente como gigantes. 2. Seres caídos de natureza divina. Alguns intérpretes consideram que filhos de Deus refere-se a seres angelicais que desobedeceram a seus limites e tiveram descendência com humanos. 3. Interpretação humana ou simbólica. Outra teoria é que filhos de Deus refere-se a poderosos líderes humanos da época, e os Nefilim seriam simplesmente guerreiros lendários ou uma classe de homens extraordinários. O mistério permanece. O que torna os Nefilim tão fascinantes é que essa figura aparece muito brevemente na Bíblia, mas evoluiu em tradições posteriores, especialmente em literatura apócrifa como o livro de Enoque, que explora mais esse tema. Eles continuam a desafiar nossa compreensão. Seriam gigantes literais? Seres sobrenaturais? Um símbolo de corrupção antiga? Ainda não há resposta definitiva. 3. O nome sagrado de Deus, YHWH. O tetragrama. O nome de Deus no Antigo Testamento aparece em 4 letras hebraicas conhecidas como tetragrama YHWH, amplamente traduzido como Yahvé por estudiosos. Porque é considerado misterioso. Os judeus antigos tinham tanto respeito por esse nome que não o pronunciavam em voz alta, utilizando substitutos como Adonai, Senhor, em sua fala cotidiana. A pronúncia exata se perdeu ao longo do tempo, e a forma Yahvé ainda é uma reconstrução teórica baseada em estudos linguísticos e inscrições antigas. Para muitos, a perda da pronúncia original de um nome que aparece mais de 5.000 vezes na Bíblia é perturbadora, como se um pedaço do mistério de Deus tivesse sido deliberadamente ocultado. 4. Evangelhos apócrifos,
Escritos proibidos, 9h30, 12h. O que são apócrifos? O termo apócrifos vem do grego apócrifa, que significa coisas escondidas. Esses são textos escritos nos primeiros séculos da Era Comum que tratam de temas cristãos, mas não foram incluídos no cânone bíblico oficial. Alguns exemplos notáveis. Evangelho de Bartolomeu menciona diálogos entre Jesus e seus discípulos que não aparecem nos evangelhos canônicos e era considerado por alguns padres da Igreja Antiga, mas hoje é considerado perdido ou não canônico. Existem inúmeros outros, muitos descobertos em coleções como os manuscritos de Nag Hammadi, que oferecem versões alternativas ou extraordinárias da vida, ensinamentos e papel de figuras bíblicas. Porque isso é intrigante. Esses escritos mostram que no início do cristianismo existia uma enorme diversidade de crenças e narrativas, e que a versão canônica que conhecemos foi apenas uma entre muitas interpretações circulantes. 5. O número da besta, 666. O Apocalipse e o número enigmático. No livro de Apocalipse, capítulo 13, João relata um número que instiga medo e fascínio, 666, chamado número da besta. Interpretações históricas. Um dos significados propostos por estudiosos é que o número pode ser uma referência cifrada a um indivíduo histórico, como o imperador Nero, usando métodos de gematria, soma numérica das letras. O impacto cultural. Esse número se tornou um símbolo tão poderoso que permeia a cultura popular como algo ligado ao mal absoluto, controle e medo do fim dos tempos, embora sua interpretação original seja objeto de debate até hoje. O mistério do 666 não é apenas matemático ou teológico, ele se transformou em um símbolo cultural de medo e conspiração que continua a gerar teorias modernas. Estes são apenas alguns dos mistérios que tornam a Bíblia, não apenas um livro religioso, uma das obras mais debatidas e fascinantes da história humana. Seja arqueologia, linguística, história ou simbolismo, cada camada que desvendamos só cria mais perguntas. Se você gostou deste mergulho nos enigmas da Bíblia, deixe seu comentário dizendo qual mistério mais te inquietou. E lembre-se, algumas perguntas permanecem sem resposta por um motivo. Elas nos convidam a pensar, refletir e buscar.